último episódio, discutimos o contexto histórico e o evento em si. Novas ideias no ar recebidas com um choque tremendo pelos públicos conservadores. E tomates e batatas não é comida distribuída durante a semana não, é na cara mesmo. E agora, vamos explorar os tons, os temas, as texturas, as telas. A musa que começou tudo, a outra musa que continuou o seu legado e o povo brasileiro enquanto objeto artístico. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhorita Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido da extravagância de Picasso e companhia. Os homens têm o veso de não tomar a sério as mulheres. Essa é a razão de lhes derem sempre amabilidades quando elas pedem opinião. Tal cavalheirismo é falso, e sobre falso, nocivo. E a senhorita Malfatti apenas é uma moça que pinta, como há centenas por aí, sem denunciar centelhas de talento. Nos calaríamos. Mesmo. Em defesa, Oswald concluiu. A distinta artista conseguiu, para o meio, um bom proveito, agitou-o, tirou-o da sua tradicional lerdeza de comentários e a nós deu uma das mais profundas impressões de boa arte. Mas o que chocou tanto? No caso da Anita Malfatti, nas artes plásticas, os elementos, né, que ela traz são muito parecidos com o expressionismo alemão. Então, são retratos exagerados, com a escolha de cores mais inspirada em emoções do que na escolha, na observação da natureza, né? Os traços também não são tão assim, a observação da anatomia, mais esse retrato exagerado também querendo destacar certas coisas. Mesmo assim, a Anita ganhou o apoio público de aqueles que admiravam a sua autenticidade, como Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade e Pedro Alexandrino Borges. Então, Monteiro Lobato, naquele momento, é visto pelo Oswald, pelo Menotti da Pique e pelo Mário de Andrade como uma figura contra a qual eles têm que se contrapor. Naquele momento, para este grupo, né, que depois vai organizar a Semana de 22, é um personagem importante porque projeta eles num debate intelectual maior. Hoje, a artista é lembrada como uma inspiração e o estopim que levou a Semana de Arte Moderna de 22. E falando em semana, o Salão do Teatro alugado por R$847 mil pelo intelectual, advogado e empresário da semana René Thiollier, um dos patronos do evento, teve os preparativos iniciados. O catálogo de artistas plásticos eram os escultores William Harber, Hildegard e Leão Vallozzi, Victor Brecheret e os pintores Anita Malfatti, Antônio Paim Vieira, Emiliano de Cavalcante, Ferrignac, John Grass, Vicente do Rego Monteiro, Ian de Almeida Prado e Zina Aita. De Cavalcante, um dos mais entusiasmados para a semana, ficou responsável pela programação visual, na qual Semana de Arte Moderna, SP 1922, escrito em vermelho e preto, marcou iconicamente a divulgação da semana. Com exceção do futurismo, várias tendências foram expostas, do neoimpressionismo pontilhismo às esterilizações pronunciadas por Brecheret em seus trabalhos realizados em São Paulo, do expressionismo transfigurado de John Grass ao falso modernismo, confessado de Ian Almeida Prado e Paim Vieira. As telas vigorosas de Anita, onde o expressionismo de mestres alemães dava a nota forte e se contrapunha à escultura de bloco, sintética e arcaizante de Harber. Não sei, mas no Brasil a gente tem definido o que é modernismo. Que as pessoas, elas, como Mário de Andrade,
o Oswald de Andrade, a Anitta, a Tarsila, essas pessoas todas se identificavam como modernistas. Falam assim, eu sou modernista. Coisa que outros artistas, os expressionistas alemães, eles não falavam que eles eram modernistas, né? Outros grupos, assim, os cubistas, né? Por exemplo, tem o cubista, os surrealistas, os dadaístas, eram divididos em várias vertentes, assim. E no Brasil tem essa categoria modernismo. Então, criou uma identidade maior, que eu não vejo em outros lugares, né? Porém, por mais que as inovações fossem chocantes, como Oswald de Andrade disse, uma reação à imitação servil, a cópia sem coragem e sem talento do academicismo. Em comparação a hoje, muito se faltou na execução da semana de 22. Muito difícil você dizer que existe, enfim, só uma característica ou algumas. Existem talvez, enfim, certos valores que são compartilhados entre esses artistas. Então, o valor da novidade, o valor da experimentação, o valor da blague, da provocação, né? Como eles resolviam isso do ponto de vista da pintura, da escultura, aí tem várias fórmulas diferentes, né? Que vai desde um artista como a Anitta, né? Que tinha tido experiência junto aos grupos expressionistas, né? Sobretudo na Alemanha, uma passagem pelos Estados Unidos, etc., até uma figura como o Victor Brecheret, cuja linguagem da escultura é completamente diferente disso, né? Ele está muito mais próximo aos estilemas, sei lá, do Art Deco, né? De uma espécie de estilo classicizante modernizado, vamos dizer assim, mais sintético, etc., ainda nos anos, né, final da década de 10, início da década de 20, que é quando ele participa da Semana de 22. Então, são muitas formas diferentes, né? Mas eu acho que eles compartilham justamente essa ideia da renovação, do inédito, do novo, do original, né? Da provocação, né? E da provocação, acho que sobretudo, do choque, né? Do impacto, da ruptura. Essas tendências são vistas mais tarde na outra musa do modernismo brasileiro, a Tarsila do Amaral, que junto com Oswald de Andrade criou o Manifesto Antropofágico, publicado na revista Antropofagia. É difícil explicar, mas assim, se a gente pensar assim, os traços exagerados, tem uma presença do geométrico também. Agora eu fazendo uma ponte ali para Tarsila do Amaral e como ela constrói as figuras dela dentro de outras também perspectivas que não é tanto do desenho de observação, mas ela se aproxima mais do geométrico, né? As duas têm essa característica. E não devemos esquecer das identidades marginalizadas que o modernismo objetificou ou esqueceu de falar. De acordo com Val Souza, artista plástica e pesquisadora da arte moderna, os negros aparecem em muitas obras de arte apenas como objetos, não como personagens principais. Val explica em seus estudos que essa prática era corriqueira no período por causa do racismo, que insistia na ideia de embranquecimento da população brasileira desde o fim da escravidão. Enquanto isso, nas artes, assim como outros espaços privilegiados de poder e representação, os negros eram quase inexistentes. Por exemplo, no quadro A Negra, de Tarsila do Amaral, Val Souza aponta que a obra remete a uma ideia de ama de leite que fez parte do universo familiar de Tarsila. E esse tipo de representação, segundo a especialista, destaca apenas os fenótipos do corpo negro, não os de uma mulher comum como qualquer outra, além de uma ideia de um corpo a serviço do uso ou da exploração sexual. Temos presente isso também nas obras do Di Cavalcanti mais tarde, como no caso do quadro Duas Mulatas, no qual os corpos das mulheres negras têm uma dimensão sexual,
representando uma mentalidade presente até os dias de hoje. Apesar das críticas, Val Souza defende em suas teses a ideia de modernismo no Brasil como uma atualização do cenário artístico, até então muito influenciado pelas novidades da Europa, mas também critica que houve uma tentativa por parte da elite cafeeira de apagamento dos povos negros e manipulação da noção do verdadeiro Brasil. Além dos artistas afrodescendentes, o modernismo também contou com a contribuição dos povos indígenas. Apesar deles terem sido apenas representados nas obras de artes plásticas ou literárias, tanto como estereótipos quanto como personagens humanizados no início do movimento, a arte moderna atual vem contando com um número cada vez maior de artistas que representam as suas tribos e as diversidades culturais entre os indígenas. Como é o caso do artista plástico amazonense Denilson Baniwá, representante da tribo Baniwá, localizada na fronteira entre o Brasil e Venezuela. O jovem artista afirma que houve uma grande participação dos indígenas na formação artística do país e se dedica a trazer em suas pinturas uma representação fiel desses povos. A arte indígena, quem faz são os meus parentes de Baniwá, sabe, que faz essa cestaria belíssima que é inclassificável dentro da história da arte, porque transborda o que é a história da arte ocidental, sabe? Esses meus parentes que estão lá, eles fazem arte indígena de fato. O que eu estou fazendo é uma elaboração a partir do meu ser indígena para o mundo da arte ocidental, né? Eu não fantasio e nem tento fantasiar em cima disso, assim. Denilson também descreve as características de suas pinturas e como a arte indígena, desde sempre, é dedicada a denunciar a violência e os danos ambientais. Eu trago um pouco de tudo, mas principalmente acho que a minha vontade é de comunicar o quanto a gente está ameaçado por um sistema opressor e capitalista, e que nossos direitos estão cada vez menos respeitados pelo Estado brasileiro, né? Então, acho que minha peculiaridade seria usar de todas as ferramentas que eu puder, inclusive ferramentas comunicacionais, para estar reverberando um sentido de luta por direitos ainda, infelizmente, né? Mas, afinal, existe uma relação entre os povos indígenas com a arte moderna? A relação existe, ela vai existir para sempre, talvez, né? Acho que o que eu posso responder é justamente que respostas que as pessoas indígenas estão dando a esse marco temporal, né, que foi a Semana de 22, que foi o modernismo. Para os brasileiros, é importante o modernismo e a Semana de 22. Para os índios, eles desconhecem o que foi Semana de 22 e o que foi modernismo, né? A importância, essa é uma discussão intelectual sobre a construção de um país que faz sentido para os brancos, né? Porque fora do Sudeste, o Brasil é um outro país, né? O Norte, ele é um outro país. O Nordeste é um outro país. Por outro lado, o pesquisador do modernismo Maurício Teixeira defende que o modernismo também abriu espaço não apenas para a participação e representação das pluralidades, como também da liberdade de criação, sem impor limites à criatividade. Eu acho que o que o modernismo conquistou, acho que perdura, e a arte não voltou assim atrás em certas coisas.
essa liberdade maior de representar a figura humana, por exemplo, de representar a paisagem. Ela só aumentou, né? É um caminho natural de transgressão da figura, de libertação em relação ao desenho de observação, que só aumentou e que dura provavelmente até hoje. A arte, ela é um poder, mas por si só não movimenta as coisas, né? É como lá as joias do Thanos, mas sem o Thanos não se movimenta as coisas, ou sem alguém detentor daquela joia lá, enfim. A arte, ela pode tomar muitas formas e muitos poderes e muitas coisas, dependendo de quem for o manipulador dessa energia. Sim, eu acredito que diversos atores, pela arte, conseguem acesso e conseguem movimentar discussões, conseguem mudar algumas coisas, mas também tem outros que, pela arte, vão fazer isso se tornar bem difícil, né? Tanto né, que a gente vê, assim, o Brasil tem muitos artistas incríveis de diversos gêneros, regiões, etnias, enfim, mas que nunca vão aparecer para discutir temas importantes, porque o acesso a essa ferramenta, ela é super difícil. Então, por isso que eu falo de certa maneira, de hibridismo, né? Então, eu acho que não é possível propriamente falar de uma identidade única nesse sentido. O que é possível é falar de valores que são compartilhados, como eu disse, né? Esse valor da novidade, o valor da ruptura, o valor da novidade. E no próximo episódio, desbravamos a palavra escrita. Como o modernismo se encontra na literatura brasileira? E qual é o verdadeiro impacto de Oswald e Mário de Andrade no evento?